Série A Compreensão do Todo. Livro de Setúbal. Primeiro capítulo. A grande maioria dos espíritos encarnados hoje na Terra, debruçados sob uma causa que não compreendem, acabam por não fazer nada, perdendo-se na própria inércia. Mesmo acessando diversas informações, uma vez que têm acesso às facilidades dos meios tecnológicos para tanto, assim como lendo, escrevendo e compartilhando opiniões, olhando e reparando nos mínimos detalhes, acabam por esquecerem-se de si mesmos e do próprio íntimo. Estas são as características que definem superficialmente a população da Terra neste início do século XXI, formada por homens e mulheres dotados de grandes capacidades e inúmeras facilidades, carregando grande potencial, mas que se encontra guardado, recluso. Ao trancafiar e esconder este potencial, dá-se causa a uma pressão desoladora em todos aqueles que não fazem uso útil, assemelhando-se assim às águias que não voam e que acabam parecendo mais com galinhas do que com as próprias águias que se utilizam de seu potencial. A cada década que se passa, o planeta se torna o lar daqueles mais leves, dispostos a deixar o chão e alçar voos que possibilitem uma nova visão. Neste planeta, já deveria haver uma grande quantidade de espíritos que raciocinara ao conhecer o passado e a história de seus países, continentes e da humanidade como um todo. Irmãos estes que por algum momento, mesmo sem querer, puderam receber e doar amor, sendo preenchidos por uma sensação indescritível que os colocou em um estado de leveza no qual era necessário apenas se movimentar para que alçasse voo. Mas, infelizmente, não é assim que tem ocorrido com alguns. A escolha tem sido de contrariar a física, cuja lei estabelece que ao se preencher se fica mais leve, como consequência de que o sentimento também é científico, embora a ciência humana ainda não o tenha compreendido por completo. É justamente neste ponto que, ao se ignorar, surge a ignorância. Nada de bater asas, de voar, muito menos de volitar, resultado de pouco se praticar e de quase nada estudar, o que acaba por dar lugar a este triste povo pesado e vazio que se prende ao chão. Noé, nosso irmão do Velho Testamento bíblico de diversas religiões, desde longa data anunciou dos riscos de estar adrede ao chão, pois a enchente virá. E ela veio. A enchente veio, não uma vez, mas sim algumas vezes durante o longo curso da humanidade. E ao vir, lavou a tudo, abrindo espaço para o rebrotar, para assim diminuir a densidade e o sofrimento dos inertes e ignorantes irmãos que optaram por repousar na terra, fincando-se ao chão por pouco terem feito. Só aqueles que se colocaram ou se colocarem preenchidos ou em processo de preenchimento do sentimento de amor ou caridade é que foram ou serão salvos. Aqueles, portanto, que conseguirem voar, seguirão seu caminho, em igual medida com os que, por estarem aprendendo, já terão se livrado da grande densidade. Livres desta densidade, ainda que por meio de trancos e barrancos, atravessando certas dificuldades, os aprendizes sobreviverão por conseguirem flutuar nas águas que preencherão todo o orbe. As águas fortes já correm como um rio da terra para o outro lar daqueles que forem levados. Um rio de amor, de lágrimas, de alegria e compaixão, do êxito de ter conseguido a permissão de enviar para o destino todos aqueles que não foram capazes de cumprir com os compromissos assumidos e com as responsabilidades com as quais concordaram antes de encarnar. Sim, responsabilidades que foram assumidas antes de encarnar por todos aqueles que formam a grande maioria dos encarnados na Terra hoje, nesta década de 20, tendo menos de 70 anos. Antes mesmo deste período já era sabido que o século XXI seria marcado por tantas mudanças, mesmo porque não fazia mais sentido adiar o inadiável. Segurar ainda mais a ocorrência dos fatos inevitáveis seria uma grande perda de tempo para os encarnados que se colocam não pela primeira vez na erraticidade. Ainda que tenhamos adiado por alguns anos esse processo, tal só se deu para que fosse possível conseguir os alinhamentos de todos os pontos necessários. Este alinhamento se iniciou a partir da oportunização de diversas chances aos encarnados e os recentemente desencarnados nos últimos 30 anos. Irmãos estes que alcançarão o seu potencial em um tempo diferente, mas também
em um local diferente. Justamente por isso que, sendo todos iguais, serão tratados com igualdade, o que se dará ao serem mandados para o novo lar, que se caracteriza por ser um planeta material cujo nível se assemelha ao que havia na Terra no século XVI. Lá, todos terão novas oportunidades de aprender a não desperdiçar oportunidades de trabalho. Este fora o segundo passo alcançado, não sem muita dificuldade, e que será tratado mais à frente nesta obra, notadamente, quanto ao encontrar deste novo lar, assim como a criação do rio de luz, que transportará a todos os escolhidos para suas novas oportunidades. A terceira etapa, no entanto, que por sua vez sempre foi uma consequência das duas primeiras, constitui-se pela formação das mensagens de orientação e alerta, as quais precisam de mensageiros que, por sua vez, devem ter uma humildade profunda para não tomar posse dos conteúdos das cartas. Ao longo do tempo, muitos bravos mensageiros têm trabalhado ao redor do orbe neste objetivo, trazendo mensagens de todo tipo, as quais vêm através de missionários que, de uma forma ou de outra, influenciados por algum tipo de intenção e uma forte intuição, executam este trabalho e concretizam a missão. Diga-se que mensageiros não são apenas os médios psicográficos, porquanto todos aqueles trabalhadores que contribuíram diretamente para o avanço moral e intelectual da humanidade também portam a mensagem. Os líderes religiosos que acalmaram por diversas vezes coração aflitos que estavam perdidos. Os professores que espalharam para tantos as diversas formas de criar um pensamento estruturado, ensinando a formar as próprias opiniões. Os movimentos comunitários de auxílio fraterno para levar água àqueles que têm sede, alimento aos que têm fome e saúde para os enfermos. Os cientistas e empreendedores que, com o suor do labor diário, conseguiram levar explicações e chancelas acerca do funcionamento do mundo, bem como espargir e gerar conexões entre irmãos por meios como o telegrama, o telefone, a internet. Assim, a mensagem chega pelos feitos do homem que preenchem seu tempo de utilidades reais que contribuem para um futuro mais leve. A partir de uma foto da Terra em 2010, antes da humanidade estar assustada como agora, poderíamos ver que todos os encarnados, alguns dotados de maior ou menor moralidade ou intelectualidade em relação ao outro, já eram capazes, como são agora, de trabalhar com amor. Todos já eram capazes de trabalhar com um propósito do bem, em que se iluminassem e transcendessem qualquer doutrina ou religião para tentar explicar Deus. Os momentos de turbulência estão instaurados por consequência direta das ações da humanidade. Ações estas que fizeram o orbe evoluir e começar seu processo de regeneração. Ações que exigem de nós do mais alto reações. Nós, que compreendemos um pouco mais aprofundadamente a seriedade do amor de Cristo em um contexto universal e eterno. Por isso agimos, e não por outra razão, eu ajudei na vinda de muitos capelinos para cá, auxiliando-os a encontrarem um novo lar, onde pudessem diminuir o sofrimento, assim como os que ficarão por aqui na Terra, neste belo planeta azul que deve receber desafios diferentes daqui para frente. Desta forma, tratando a todos com igualdade, os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual, possível será possibilitar a todos as melhores condições de evoluir. Este contexto, por mais que pareça triste e dolorido, repleto de caos na verdade, o amor e a caridade extrema para com todos, tanto para os que se afogarem nas águas da limpeza, quanto para os que forem capazes de se manter sobre as águas, lutando para aqui permanecer, e ainda para os que voarem e se virem livres desta transição.